Eu estou a sentir que este episódio vai ser quase como se fosse um podcast. Sou eu, alone, na casa onde eu estou neste momento, falar com vocês. Cheers. Está muito calor. Vamos não estranhar o facto de ao longo deste vídeo eu claramente vou começar a ficar com a cara cada vez mais brilhante porque está um bafo que não se pode nesta terra. Episódio de hoje, tive de dar muitas voltas à minha cabeça porque, como alguns de vocês sabem, eu comecei isto de trabalhar em redes sociais com 16 anos, por assim dizer, em 30. E já para não falar que a minha memória consegui e temos histórias, cenas fixes e incríveis que me aconteceram ao longo destes anos graças ao meu trabalho, acontecimentos menos bons que tive de passar por isso. E para deixar as coisas mais leves eu acho que vou intercalando. História positiva, história negativa. Let's go! Tenho de ir às notas. Vou tentar fazer isto mais ou menos de ordem cronológica. Portanto, vou começar com o meu primeiro trabalho de modelo. Eu acho que tinha tipo 17 anos. E se calhar alguns de vocês não sabem, mas eu mesmo hoje em dia sou muito complexada com a minha barriga. Porque quando eu era miúda, tipo pré-adolescente, eu era gordinha. E houve aquele processo de transição de pré-adolescência, adolescência, o corpo mudar e tudo mais. E houve ali uma fase bastante longa da minha vida que eu de repente fiquei magra, mas a gordura da barriga não desaparecia e era um complexo meu e mesmo hoje em dia eu acho que sou obcecada em treinar e ter abdominais, principalmente por causa disso. Estou a ser o mais transparente possível. E neste trabalho de modelo, o que é que aconteceu? Era uma apresentação tinha a ver com cabelos e eu ia fazer um desfile, não era fotografias, eu ia fazer um desfile para apresentar a nova coloração da marca X. E não era como Bárbara Inês, era como modelo. Lembro-me muito bem quando estava a fazer o fitting, antes de começar o desfile, que só por si eu já estava super nervosa. Estava a experimentar a roupa que ia vestir, que a senhora que me estava a vestir, ela tinha tipo 50 e tal anos. Naquele momento em que estamos vulneráveis, não é? Que estou literalmente nua a vestir a roupa que ela me está a dar, sem nada. E ela põe-se a olhar para o meu corpo e diz-me: se tu queres continuar nesta profissão, sabes que vais ter de perder essa barriga, sabes que vais ter de emagrecer, não sabes? Só que a maneira nada, tipo, isto não é uma cena fixe para se dizer a alguém, como é lógico. E sendo o meu primeiro trabalho enquanto modelo, sendo tão novinha, sendo um complexo que eu tinha, e imaginem, antes de começar o desfile, a minha autoestima ficou... E eu não reagi, como é lógico, hoje em dia se calhar iria reagir, mas na altura não reagi, comi e calei, e nunca me esqueci disso. Ok, vamos falar de coisas felizes agora. Back to 2016, eu e Mafalda Castro em Roterdão, as únicas convidadas de Portugal para assistir a MTV EMAs. Imaginem, quando eu soube que ia a este evento foi tipo, meu Deus, porque na altura e na nossa adolescência, tipo MTV era tudo, certo? E estar presente num evento que eu sempre parei tudo para ver na televisão foi tipo, não estou a acreditar que isto vai acontecer. E melhorou! Esperem que melhorou. E desta história eu lembro-me de todos os pormenores. Fui eu e a Mafalda, o que é que acontece? Vimos o espetáculo todo, ao pé da equipa da MTV Portugal, e depois do evento, do espetáculo, passámos para uma zona VIP. Sendo que esta zona VIP era assim uma zona aberta, em que era principalmente as equipas das MTVs de todo o mundo. Era VIP, ok, mas era principalmente equipas e não os artistas. Quando nós estamos nesta área, damos conta às duas que existe uma plataforma, tipo por cima da zona VIP, literalmente uma plataforma, e começamos a ver os artistas que atuaram no MTV EMAs. Estamos a falar de Green Day, estamos a falar de Jonas Brothers, Bibi Rexha, já não me lembro muito mais, mas um monte de artistas. E eu e a Mafalda estávamos as duas e foi tipo, falámos com a equipa de Portugal e dissemos, nós queremos tanto ir ali. E eles disseram, impossível, tipo, eles não nos dão pulseira para isso. E eu e a Mafalda foi tipo, é agora que nós temos de vestir a nossa confiança. E é tipo, nós somos as únicas de Portugal, aqui ninguém nos conhece, why not? Isto é a prova que pessoas confiantes conseguem tudo neste mundo. Tudo, salvo seja, mas conseguem muita coisa. Nós fomos as duas diretas a esta zona dos artistas. Claro que tinha segurança e claro que era preciso uma pulseira específica. Nós fomos as duas diretas e agimos como se pertencêssemos ali. Pusemos as duas costas direitas, estávamos muito giras, costas direitas, entrámos, dissemos boa noite ao segurança, ele não nos disse nada.
E de repente nós passámos a segurança e conseguimos. E estamos no meio daquelas pessoas todas. Ainda vai melhorar. No meio daquilo tudo, haviam muitas modelos, era só pessoas giras, tipo artistas, lá está Green Day, mesmo, o vocalista dos Green Day mesmo ao meu lado. Jonas Brothers, que by the way, hoje em dia me segue no TikTok. Jaden Smith, que na altura era crush minha. Ainda é, sim, é um gajo cool. Começa a olhar e vem meter conversa connosco. Vem com outro rapaz, que eu não me lembro do nome, mas que é muito amigo de Kylie Jenner, acho eu. Vêm os dois meter conversa connosco e acabamos por passar o resto da noite juntos lá, na conversa com eles. Ainda tirámos uma foto juntos. Depois, ainda houve um convite para uma after party, mas aí eu e a Mafalda estávamos as duas a namorar. Foi tipo, não, vamos para casa, e assim foi. Mas só por este momento valeu, e por toda a gente que estava à nossa volta, valeu. Confiança, meninas. Confiança. Ok, next. Esta situação passou-se numa viagem à neve há alguns anos atrás. Relembro que estou a contar as histórias de ordem cronológica, minimamente, dentro do possível. Eu estava enquanto influencers e precisavam de mim, aliás, queriam que eu fizesse umas filmagens a fazer ski, ok? E eu não sou de todo prendada e esta foi a primeira vez na minha vida que eu fui à neve. Portanto, prendada ou não, experiência, não é? Nula, estava a aprender. E já para não falar que eu não sou muito dada, tipo, a desportos radicais, tenho medo. Mas, no entanto, há sempre aquela pressão que, se estou a trabalhar com uma marca, precisam da minha imagem, claro que eu quero dar o meu melhor de mim. E chamaram-me para fazer filmagens a fazer ski. E antes destas filmagens acontecerem, eu disse que não estava confortável, para irem com calma e que eu não ia conseguir fazer grande coisa. Ainda assim, fui um pouco ignorada e levaram-me para aquelas pistas lá em cima, sabem? Tipo, não sei se era a preta, não sei ao certo, mas era uma pista muito avançada para o meu nível, claramente. Só de pensar nesta situação, juro que eu fico ansiosa. Eu saio daquela coisa que você... Tipo teleférico, sabem? Que vos deixa lá em cima. Pronto, quando eu saio disso, só logo aí correu mal, não é? Porque saio lançada, cheia de medo e atiro-me ao chão do género. Porque ainda não tinha aprendido a travar sequer. Portanto, a minha única maneira de travar era atirar-me ao chão. Atiro-me ao chão e digo, pá, eu estou cheia de medo, eu não sei se consigo fazer estas filmagens. Mas estava toda a gente a dar-me muita pressão. E mais uma vez, querendo ser profissional, eu estava a ceder à pressão. Voltei-me a pôr em pé para fazer ski e nisto estamos a falar que começa uma descida íngreme. E aos meus olhos então ainda mais íngreme. E eu vou, mas já sabem aquele quando estamos já com uma lágrima de nervosismo, que é tipo, eu não queria dizer que não, mas estou mesmo em pânico com esta situação. E o que me estava a irritar, e ainda hoje me irrita se pensar no assunto, é que às vezes nós não temos de dizer as coisas com palavras, certo? Basta sentir a expressão, basta dizer que não estou confortável, que em princípio já deveria ser necessário. E não foi. Continuaram a insistir comigo, eu lá me pus em cima, começo a descer e aí dá-me um ataque. Nem sei se aquilo foi um ataque de pânico, eu não sei. Eu atirei-me para o chão, comecei a chorar, a dizer, peço desculpa, mas eu não consigo fazer isto. Tipo, vocês não vão conseguir fazer filmagens de jeito comigo. Eu estou literalmente assustada, não estou confortável com esta situação. E foi preciso outra pessoa que não fazia parte da marca, era um convidado da marca, homem, não sei se é relevante ou não, mas é um facto, pôr-se à frente e dizer, ela não vai fazer isto, ela não está confortável com a situação. E só aí, depois de eu chorar, depois de eu dizer umas 3 vezes que não gostava da ideia e de ter uma outra pessoa a intrometer-se no assunto, a defender-me, só aí é que desistiram da ideia. Mas foi assim um momento tenso. Não se faz. Voltamos a 2016. Foi a primeira vez que a vossa Barbarita foi ao Coachella e fui juntamente com a Mafalda Castro e com a Messi Quer. E hoje em dia pode parecer muito banal e se calhar há pessoas que vão ver este vídeo e vão dizer, mas porquê é que ela sequer está a referir isto? Mas vocês não têm noção de como uma miúda nova na altura e tinha começado relativamente há pouco tempo nas redes sociais, de repente ser convidada para ir ao Coachella e sermos as únicas portuguesas presentes lá. Isto sucedeu-se durante 3 anos. Fui esta primeira vez com a marca, que foi com a Tzenis, e nos 2 anos seguintes também fomos. E olhando para trás, porque no fundo eu estou-vos a dizer as histórias marcantes relativamente ao meu trabalho, e olhando para trás, é incrível, porque eu sei que se não fosse por causa da situação de, lá está, de ter arriscado com as redes sociais e tudo aquilo que construí, que a Bárbara em 2016 nunca iria pensar que ia ao Coachella, sabem? Nem sequer tinha dinheiro para isso. E lembro-me bem que esta primeira vez que nós fomos, eu acho que não foi a primeira vez que eu fui aos Estados Unidos, já tinha ido antes a Nova Iorque,
York, mas foi tipo a segunda, pá, aí vez que eu fui aos Estados Unidos. E na altura do Coachella os aeroportos estão caóticos, certo? Eu, a Mafalda e a Sofia fomos paradas pelos seguranças, já depois de termos passado o controle do passaporte, o que é mais estranho. Tínhamos levantado as malas e fomos paradas pelos seguranças e um inquérito gigante a dizer: mas como é que 3 miúdas como vocês têm dinheiro para vir a um festival nos Estados Unidos? Foram vocês que pagaram a viagem? O que é que os vossos pais fazem? O que é que vocês estudam? É desconfiados, e nós tecnicamente não poderíamos dizer que estávamos com uma marca se não ia ser um filme, não é? Ainda hoje, mas pronto, hoje em dia as coisas já estão mais banais, por assim dizer. Na altura era meio novidade esta coisa de viajar com marca. Então foi assim um momento tenso no aeroporto, mas nós estávamos as três tipo... sabem? Não foi de todo até agora dos festivais mais divertidos que eu fui, tipo estes 3 primeiros anos, mas olhando para mim, naquela altura eu sei reconhecer o quão feliz estava e mesmo agora consigo, sei lá, fico orgulhosa. Orgulhosa? Sim. Ok, esta situação é um bocadinho banal nesta área. Não deveria ser banal, mas já sei de várias histórias deste género. Mas já, aconteceu-me. E se calhar vou já dizer estas 2 histórias de seguida porque estão mais ou menos ligadas. Que é a situação de pessoas com poder na nossa área se aproveitarem, não é? A primeira vez que isso aconteceu, eu tinha tipo 18 anos. E houve um fotógrafo que eu adorava na altura que me convidou para ir fazer umas fotografias. Não era para marca nenhuma, era tipo portfólio, por assim dizer. E eu, ok, let's go. Ele não era assim muito mais velho que eu, agora olho para trás, devia ser tipo, pai, uns 10 anos mais velho do que eu, não sei bem. E fui fazer essas fotos com ele, ok. E o que é que acontece? Eu estou completamente inocente, sem absolutamente interesse nenhum, tinha namorado na altura, fui só para fazer as fotografias, até porque, tipo, não me faz sentido misturar as coisas, sabem? Ou estamos a trabalhar ou é outra coisa. Fizemos as fotografias, que era suposto, e a meio da sessão fotográfica, foi uma merda ser a meio, porque tornou tudo constrangedor depois, este fotógrafo decide tentar beijar-me. E imaginem, quando eu digo que era zero clima, eu não sei onde é que ele foi achar que aquilo fazia sentido. E eu fiquei muito atrapalhada, não é? Disse tipo, uau! Eu recuei mesmo, disse, não. Só que ainda tínhamos mais coisas para fotografar, acabámos por continuar a fotografar. Mas ainda houve esse momento tenso dele tentar beijar, ainda perguntar, mas porquê? Porquê? E é tipo, não tem de haver a pergunta porquê. É tipo, se eu estou a dizer que não, é não e pronto. E aconteceu, passamos já à próxima. Esta eu acho que ainda é mais grave, porque não foi há muito tempo, há 1 ano ou há 2 anos. Foi numa situação de um evento de uma marca, em que os donos da marca estavam presentes. E estamos a falar de uma marca grande, não estamos a falar de uma marca pequena, uma marca internacional, uma marca grande. Os donos da marca estavam presentes. São homens de por volta dos 40 e tal anos, com mulher e com filhos, o outro mais velho, 60 e poucos anos. E ao longo deste evento, que era um evento de noite, ou seja, com DJ, com copos, etc., começaram a perceber que um deles, o mais novo, constantemente a oferecer-me bebida do género: queres beber mais? Tipo, o meu copo já a acabar e ele já preocupado se eu queria beber mais. E a certa altura começou a ser tipo, mas porquê é que estás tão preocupado se eu preciso de beber ou não? Mas ok, se calhar estava a ser só simpático e uma pessoa é simpática, o dono da marca com quem eu trabalho algumas vezes, ok. Não vou contar pormenores, mas de facto ao longo da noite deu para perceber que havia aqui um interesse e que não era só comigo, eram com mais meninas que estavam a trabalhar com a marca, extremamente desconfortável. Este foi o mais novo e ao longo da noite ainda houve um momento constrangedor com o mais velho, em que eu estou a dançar e estou com outros amigos e que ele me puxa e me diz, noutra língua, mas diz-me: tu és muito sexy. Eu neste momento, eu não sei como reagir a isto, é tipo, tu tens mais não sei quantos anos do que eu, em que mundo e porquê? Porquê é que isto está a acontecer? Já para não falar que és responsável, tipo, eu estou aqui porque é trabalho. Eu felizmente só tenho estas 2 que dentro do mal nem são assim tão graves. Sei de histórias muito hardcore no que toca a isto de abusar do poder e uma pessoa fica intimidada e há pessoas mais fracas do que outras e pronto, e valores diferentes, mas é comum. 2025, Justin Bieber segue-me no Instagram. Do you mean? Tipo, como assim? Olhem, esta história é muito curta, não é? No fundo. Mas foi isso.
Num dia normal, estou a voltar da Costa da Caparica com o Ricardo no carro e estou a ver quem é que viu os meus stories e apercebo-me Justin Bieber está nas views dos meus stories. E aqui foi tipo, deu-me assim uma paragenzinha, sabem? Vi 2 vezes e eu tipo, Ricardo, o Justin Bieber está a ver os meus stories. E ele ficou... É que tipo, o Ricardo não é um rapaz ciumento, mas ficou tipo, mas porquê é que ele está a ver os teus stories? E eu não sei porque é que ele está a ver os meus stories, ok? Pouco tempo a seguir, vou às notificações e Justin Bieber começou-te a seguir. Eu não vos sei explicar aquilo que eu senti naquele momento, porque eu estava presa no carro com o meu namorado. Eu queria genuinamente naquele momento estar com as minhas amigas e podermos ser histéricas e gritar juntas e tipo estar bué feliz. Claro que com um namorado é diferente, claro que mostrei felicidade e tudo mais, mas não pude ficar histérica, não é? Porque... O que é que eu fiz? Hoje em dia já não me segue. O que é que eu fiz? Que não me arrependo, by the way, e não tenho vergonha absolutamente nenhuma disto. Flex. Desculpem, mas é flex de Justin Bieber começar a seguir no Instagram. A maneira que eu arranjei para dar flex foi fazer um TikTok que voltaria a fazer igual, honestamente. Que era eu, tipo, só a posar no meio da natureza e dizia Trying to reconnect with nature after Justin Bieber starts following you. Acho que foi algo do género. O que é que acontece? Esse TikTok tomou proporções que nem eu fazia ideia. Num dia eu tive mais de 1 milhão de views. Há cerca de 1 milhão de views. E muitos comentários. E os comentários não eram negativos para mim, mas eram tão fortes para o Justin. Como é que ele tem uma mulher e tem um filho e está a seguir miúdas? Como é que a Hailey permite isto? E eu acredito genuinamente que este TikTok tenha chegado a Hailey e que tenha chegado ao Justin, porque foi pouco tempo depois. Eu só publiquei este TikTok passado para aí 3 semanas dele me ter começado a seguir. Não foi tipo no dia seguinte. E foi logo a seguir a eu ter publicado esse TikTok que ele me deixou de seguir. Claro que me passou pela cabeça quando eu publiquei isto que isto poderia acontecer, mas nem eu achei que tipo, num dia 1 milhão de views, sabem? E tanta polémica à volta disto. Mas mas é flex. Justin Bieber sabe quem eu sou. Bem, esta história que eu vos vou contar, eu acho que é das histórias mais pesadas a nível pessoal que eu passei. E foi recente, foi há 2 anos atrás. Hoje em dia é muito raro eu aceitar eventos fora de Portugal ou viagens com marcas se eu não puder levar um +1. E eu acho que esta situação que eu vos vou contar agora também influenciou nisto. Tive um trabalho com uma marca, queria muito trabalhar e foi uma viagem à Grécia. O que é que acontece? Portugal é muito pequenino e se calhar há muita gente que não tem noção, mas tipo há bué eventos que acontecem com marcas que até podem querer que alguém de Portugal vá, mas depois não têm budget ou não têm interesse em Portugal, bababá. Neste evento o que é que aconteceu? De todos os sítios, todos os países, foram sempre 2 influencers de cada país e de Portugal foi a Barbarita sozinha. Que por um lado, claro que é prestigiante, por outro lado é tipo, fogo, está toda a gente aqui com um amigo ou, sabe, alguém que fala a mesma língua e eu estou tipo só desamparada, tipo, olá, sou de Portugal, sou a Bárbara. Já estou nisto há algum tempo. A maior parte das vezes eu conheço sempre alguém que está, mesmo que não seja de Portugal. Neste caso, eu não conhecia ninguém. Portanto, a relação que eu fiz lá, que foi principalmente com 2 pessoas, foi daquele momento, foi uma coisa curta, não conhecia sequer de antes. Pronto, e o que é que acontece? A viagem foram 3 dias com a marca e o meu avô paterno estava no hospital neste momento. Ele já não estava bem. E eu não tenho irmãos, tenho um primo, mais ou menos da minha idade. Quando eu estava nesta viagem, o meu avô faleceu. E os meus pais, como sabiam que eu estava a trabalhar, decidiram não me informar disto para não me afetar, não é? Até porque eu estava longe, o que é que eu poderia fazer? Mas o meu primo, que também é filho único, portanto nós meio que, não é? Somos chegados e no que toca à família temos-nos um ao outro. O meu primo mandou-me mensagem a perguntar, já sabes o que é que aconteceu ao avô? E estava longe de família, estava longe de amigos, não tinha sequer uma pessoa que falasse a mesma língua que eu, não tinha afinidade com ninguém, ou seja, claro que eu partilhar que acabei de saber que o meu avô faleceu, claro que há empatia das pessoas, mas não é aquela empatia de um amigo, não é? Diferente. E isto aconteceu no 2º dia, portanto eu ainda tive de ficar 1 dia e meio em viagem com a marca, a ir aos eventos e a fazer a planificação que a marca tinha, pronto, a saber que o meu avô tinha falecido e que estava longe de casa e foi das experiências mais horríveis. Porque eu já não sou boa a socializar tanto sozinha e tipo isto de energia social e tudo mais, e ter esta informação tão pesada
e estar ali presa, entre aspas, sem poder ir para casa e não ter um abraço, não é? Foi horrível. E o voo de volta, eu vim literalmente o voo todo a chorar. Eu não sei se era também por estar longe, que estava a sentir-me mais emocionada e mais sozinha, mas já, vim literalmente o voo todo a chorar. E isto foi pesado. Podem perceber? Pessoal, são 7 da tarde. Ai, que vergonha, meu Deus! Juro que estou bem cheirosa. Vocês não conseguem perceber, mas eu juro que estou bem cheirosa. Acabar isto rápido, se não daqui a nada eu estou aqui encharcada. Cena bué fixe que eu também nunca achei que ia ter a oportunidade de fazer, ir a Cannes. Fazer Red Carpet Cannes. Quando me convidaram, eu fui com a Kilian, fui a única portuguesa a ir, isto foi há 2 anos atrás. Eu fiquei tipo, eu não estou a acreditar que isto vai acontecer. Os melhores atores à minha volta. Passadeira vermelha, pela primeira vez uma passadeira vermelha a sério, ok? E agora falar em passadeira vermelha, isto é muito que se diga, porque tem coisas boas e coisas más no fundo desta história. Agora que eu olho para trás, tipo, o vestido que eu usei, Bárbara, tu arrojaste. Era tipo, eu acho que hoje em dia já existem regras para passadeira vermelha, mas eu estava assim bem desnuda para passadeira vermelha. Mas assumi. Vocês também sabem que eu gosto de um vestido assim mais transparente. Gosto. O que é que acontece? Foi o momento mais nervoso da minha vida a nível profissional até agora. E isso eu garanto-vos. Eu tive os 2 dias anteriores cheia de ansiedade, extremamente nervosa, e no dia então, antes de ir para a passadeira vermelha, eu nem vos sei explicar tudo aquilo que me passou pela cabeça e os nervos com que eu estava. E depois o que é que acontece? Aquilo é selvagem. Juro que é selvagem. Nós saímos de uma van, a van leva-nos até à passadeira. Saímos da van e a partir do momento que saem da van, estão 100% por vossa conta. Porque é proibido levar telemóveis, portanto não têm ninguém para comunicar. E saem da van e já estão a entrar na passadeira vermelha. E basicamente aquilo é, deem o vosso melhor, quanto mais chamativos conseguirem ser, mais fotógrafos vão ter a tirar-vos fotografias. A não ser que seja uma big celebrity, que não é o meu caso. Fazer a vossa cena, ser vistosa, linda, maravilhosa, bababá. O que é que acontece? Existem mais 50 miúdas a quererem ser vistosas, lindas e maravilhosas à vossa volta, certo? E eu vi uma cena, tipo, eu estava em nervos, tipo, quando, tipo, se começam a sentir que a pálpebra está a tremer bué. Eu estava a pousar para os fotógrafos e eu estava a começar a sentir-me cheia de tiques nervosos no corpo. Eu estava, meu Deus. Eu vejo as fotos deste momento e é tipo, eu na altura eu senti que estava linda, eu adorei o vestido que usei, mas as fotos é tipo, eu nem me reconheço bem, não sei. Assim que chegámos, quando eu entrei, fiz as minhas poses, bababá, e atrás de mim estava uma miúda que tinha um vestido assim de cauda grande. E o que é que acontece? Havia outra miúda que estava a pisar a cauda dela enquanto pousava para os fotógrafos, e a miúda do vestido comprido virou-se para ela e disse, desculpa, podes-te afastar, tipo, can you please? E a cabra ignorou-a e continuou a pousar, enquanto a miúda estava a ter o momento dela, não se pôde mexer porque estava com a cauda pisada pela outra, e a outra literalmente ignorou-a. Selvagem. No meu caso não tive essas experiências, mas eu também acho que estava em pânico. Foi tipo pousar e bazar rápido. E está feito. Mas já, tipo, fiz red carpet de Cannes. Ok, mais... Fui à inauguração do maior cruzeiro do mundo no Qatar, que também foi assim um convite mega aleatório. Eu acho que foi dos eventos que eu me diverti mais, também porque acho que não estava com grandes expectativas, e porque fui com o Francisco Faria, que é dos meus amigos mais divertidos e temos muito bom match os dois. Este cruzeiro não se moveu, ok? Portanto, nós fomos literalmente à inauguração do cruzeiro, ficámos lá uma semana a dormir, mas o cruzeiro esteve sempre atracado no Qatar. Que não foi um problema de todo, de todo. A cena que as pessoas dizem que cruzeiros são para pessoas velhas estão muito enganados, ou então depende dos cruzeiros que façam. Este cruzeiro foi a cena mais divertida do mundo. Ok, também era uma inauguração, tinha convidados bué fixe, tínhamos Mariano Divaio, tipo, a partilhar connosco a sala de jantar. Mariano Divaio. Uma grande cena, fogo de artifício, tipo, drones no ar, bababá. Eu acho que o momento que eu vou guardar, que foi das cenas mais divertidas de sempre, foi... Este cruzeiro tinha um escorrega de água gigante lá, ok? E imaginem, nós estamos 6 dias presos num cruzeiro. Ok, vamos à piscina, apanhamos sol, temos sauna, temos ginásio, temos as refeições, mas tipo, não há grande coisa para fazer, não é? Se não saís para passear pela cidade e só fizemos isso um dia. Então, bué fixe, temos escorregas de água. E uma coisa que eu nunca tinha visto na vida, escorregas de água, que eles dão-vos VR. Eles dão-vos esses óculos. Vocês, antes de entrarem na boia que vai pelo escorrega, metem os óculos. E eu acho que dava para escolher, mas na altura nós estávamos a ver, tipo, eu acho que era tipo dinossauros. Já
já não me lembro bem, mas tipo como se estivessem a atacar, sabem? Imaginem a experiência de estar a descer por esses escorregas de água, eu e o Francisco íamos na mesma boia, ele atrás e eu à frente, estarmos com os óculos, portanto eu não estou a ver o escorrega que estou a fazer, estou a ver os dinossauros e as cenas maradas que estão a passar pelos óculos, mas com a adrenalina de estar a descer e a andar assim de um lado para o outro. Eu amei esta semana e se eu pudesse repetia novamente, com ele ou com mais amigos, seja o que for, mas tipo, foi mesmo fixe. A maior parte das vezes quando nós não temos grandes expectativas é quando é mais fixe, não é? Ai que aleatório, vamos fazer um cruzeiro no Qatar, mas tipo, já fixe, mas nunca fizemos um cruzeiro. E depois foi tipo, mana, isto foi incrível! Acho que podemos dar isto por encerrado. Não sei quantas histórias partilhei, mas acho que chega de histórias por hoje. Acho que já partilhei o suficiente. Se me ocorrerem histórias novas, eu juro que tenho nas notas e vou começar a apontar e posso fazer isto mais vezes. Se o vosso feedback for positivo, digam, porque eu não sei... Eu às vezes fico na dúvida se estes vídeos que eu estou tipo só a falar assim para a câmera se não se tornam um bocado seca. Por isso é que o vosso feedback é importante. Mas sim, acho que foi isto. Acho que é isto que eu tenho para vos dar neste momento. Vou tomar um banho de água fria imediatamente. Bye!